Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa tecnologia que foi criada para resolver um dos maiores problemas da economia verde, a confiança. Vamos ver de perto como o SGL Ledger está de fato construindo a infraestrutura para uma sustentabilidade corporativa que pode ser verificada. Pensa comigo. No mercado que cobra e que também recompensa a sustentabilidade, como é que a gente consegue separar o compromisso real do puro marketing? Para quem investe, para quem compra e até para os reguladores, a pergunta é sempre a mesma. Como a gente pode provar, sem sombra de dúvida, que as práticas ESG de uma empresa são reais? Então, o mercado de ESG, que já movimenta trilhões, opera sobre uma base que, vamos ser sinceros, é bem frágil. Os relatórios de sustentabilidade de hoje são, na maioria das vezes, documentos estáticos. No fundo, são PDFs. E por isso mesmo, são super vulneráveis à manipulação. Isso abre uma brecha enorme para o greenwashing, sabe? E essa prática não só engana o consumidor, mas representa um risco gigantesco para investidores que estão colocando dinheiro com base em informações que não dá para verificar. E a escala desse risco é, assim, absurda. Agora, o mais interessante aqui é o que esse número representa. De acordo com um relatório da PwC de 2023, mais de 70% das empresas têm suas declarações ESG questionadas. Isso não só arranha a reputação, mas limita o acesso a trilhões de dólares em fundos de investimento sustentável. E o pior, acaba penalizando as empresas que realmente investem em práticas sérias, colocando elas em desvantagem. Ok, para resolver uma crise de confiança desse tamanho, não adianta só criar mais regras ou relatórios mais bonitos. A gente precisa de uma arquitetura nova. A resposta está em mudar completamente a forma como os dados ESG são registrados, auditados e, claro, verificados. A solução é uma infraestrutura de confiança, um livro-razão imutável. Então, vamos definir o que é o ESG Ledger na prática. Pensa nele como uma plataforma que pega dados operacionais brutos e os transforma em ativos ESG que podem ser auditados. Cada registro é digital, transparente e, o mais importante de tudo, ele é criptograficamente selado para nunca mais ser alterado. E o ponto de partida estratégico é o indicador mais urgente e mais regulado no mundo todo, a pegada de carbono. E olha, isso aqui muda o jogo completamente. A gente está saindo de relatórios anuais em PDF, que são como uma fotografia estática e bem questionável do passado, para um livro-razão dinâmico, um registro vivo que está sempre sendo atualizado e que oferece transparência e confiança em tempo real. É basicamente a diferença entre uma promessa e uma prova. E essa analogia, para mim, é simplesmente brilhante. O ESG Ledger quer ser para o ESG o que o SPC e a Serasa são para o crédito no Brasil. Ou seja, uma infraestrutura de dados confiável que permite que as empresas consigam investimentos, financiamentos verdes e fechem novos negócios, não com base no que elas dizem que fazem, mas no que elas podem provar. É como se fosse um passaporte digital para essa nova economia sustentável. O conceito é muito poderoso, a gente já viu, mas a credibilidade de qualquer sistema de confiança depende da sua arquitetura. Então, como é que o ESG Ledger garante essa tal de imutabilidade? Vamos abrir o capô e dar uma olhada na tecnologia que faz tudo isso acontecer. A jornada do dado dentro do sistema segue um processo bem rigoroso de 4 etapas. Primeiro, a coleta. Aqui a gente se conecta via APIs direto nos sistemas da empresa ERPs, sensores de IoT, telemetria, para eliminar qualquer entrada manual de dados. Segundo, a auditoria com inteligência artificial. Nossos algoritmos pegam esses dados brutos, convertem em métricas de emissão seguindo padrões globais, como o GHG Protocol, e checam se está tudo consistente. Terceiro, o registro em blockchain. Cada dado validado ganha um carimbo de tempo e é selado para sempre na nossa réplica chain. E por fim, a verificação, onde quem tem autorização acessa os dashboards para consultar essa trilha de auditoria completa e inviolável. E o núcleo que garante que tudo isso seja a prova de fraude é a nossa propriedade intelectual. No coração do ESG Ledger está a Replica Chain, uma blockchain permissionada de altíssima performance que foi desenvolvida pelo Elias Andrade, da Replica AI Solutions, e pensada especificamente para as demandas de dados ESG do mundo corporativo. Agora vocês devem estar se perguntando, por que construir uma blockchain do zero em vez de usar uma pública, como a Ethereum? Excelente pergunta, e a resposta é puramente estratégica. Primeiro, custo. A gente elimina as taxas de gás, que são super voláteis, tornando o registro de milhões de dados algo economicamente viável para qualquer empresa. Segundo, performance. A nossa arquitetura permite um volume de transações muito maior que o das redes públicas, o que é essencial para dados de IoT em tempo real.
Terceiro, sustentabilidade. O nosso mecanismo consome uma fração mínima da energia de sistemas como o do Bitcoin, então a nossa própria infraestrutura já nasce alinhada à missão ESG. E por último, talvez o mais importante para o mundo corporativo: segurança e soberania dos dados. Por ser uma rede permissionada, a gente garante que os dados sensíveis da empresa fiquem confidenciais e sob controle, algo que é impossível numa blockchain pública. Certo. Uma tecnologia robusta só gera valor de verdade quando resolve uma dor real de mercado. Vamos analisar então o encaixe perfeito do ESG Ledger em setores onde a pressão por transparência ESG já está no máximo. Esse slide resume bem essa história. Pega o setor de logística, por exemplo. A grande dor deles é a pressão para reduzir emissões. O benefício? Ter a prova irrefutável dessa redução para fechar contratos com grandes clientes. No agronegócio, que sofre uma pressão internacional enorme, o ESG Ledger permite rastrear e provar práticas sustentáveis da fazenda até a mesa do consumidor. E no varejo, o grande desafio são as emissões dos fornecedores, o tal do escopo 3. Com a nossa plataforma, eles podem auditar e construir uma cadeia de valor que é genuinamente verde. Resolver essas dores setoriais é o nosso ponto de entrada no mercado. Mas a nossa visão de longo prazo vai muito além. O objetivo aqui é construir a infraestrutura padrão sobre a qual a próxima geração de finanças verdes e de cadeias de suprimentos transparentes vai operar. E o nosso roadmap é uma progressão bem estratégica para construir todo um ecossistema. A gente começa com um MVP em 2026, para validar a tecnologia com os primeiros clientes. Depois, a gente evolui de um produto para uma plataforma, com um marketplace de dados ESG, criando um efeito de rede que conecta empresas com dados verificados ao capital. A expansão para a América Latina em 2027 aproveita as crescentes demandas regulatórias aqui na região. E o passo final, a partir de 2028, é transformar dados em ativos financeiros, com a tokenização de créditos de carbono, criando um mercado muito mais líquido e transparente. E essa citação do fundador resume perfeitamente a missão final. A gente não está falando só de criar mais um software. A gente está falando de construir a infraestrutura, a espinha dorsal de confiança que vai permitir que todo o mercado ESG opere com integridade, com transparência e, principalmente, com valor real. Para a gente terminar, eu queria deixar vocês com uma pergunta. Pensem no impacto. O que aconteceria com os investimentos, com as cadeias de suprimentos, com a confiança do consumidor, se toda e qualquer alegação de sustentabilidade pudesse ser verificada com a mesma certeza que a gente tem numa transação financeira? Pois é, esse é o futuro que tecnologias como o ESG Ledger estão se propondo a construir.